Seja bem-vindo à AFAGO. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê, sou ginecologista e hoje eu estou aqui com a Mariana Lupchinski. Mari, seja bem-vinda. Muito obrigada. E a gente vai conversar hoje, na verdade, sobre um tema que é bem frequente, né, no nosso dia a dia, que certamente todo mundo que atende consultório, ambulatório, né, todo mundo que trabalha, né, com ginecologia, e não só com ginecologia, quem trabalha com saúde da mulher, né, com certeza vai ter um caso de vaginose bacteriana. Às vezes a gente até, por ser uma coisa tão comum, tão frequente, eu acho que às vezes a gente até acaba, às vezes, deixando passar alguns detalhes que são super importantes e que às vezes mudam, né? Inclusive o prognóstico de outras situações clínicas envolvidas aí, né? Quando a gente tem um quadro de disbiose vaginal. Então, acho que é um tema super legal, super bacana para a gente discutir, né? Então, Jader, qual é o mecanismo de desbiose que leva a essa vaginose bacteriana? Essa é uma pergunta que é super comum, assim, né, e a gente estuda bastante, né, assim, é a principal disbiose, né, que acontece no ambiente vaginal, é a vulvaginite mais comum, mais prevalente, a gente sabe que 30% da população, né, acaba tendo aí vaginose bacteriana, muitas vezes assintomática, e muitas vezes a gente também não sabe exatamente qual que é o mecanismo que leva, né, a essa disbiose. Mas a gente sabe que o princípio básico, a etiopatogenia básica é que quem é que deve ser predominante no ambiente vaginal? Os lactobacilos, né? A gente sabe que os lactobacilos, eles precisam estar sempre predominando no ambiente vaginal. Para manter a saúde vaginal, os lactobacilos, que são bastões gram-positivos, eles precisam estar sempre dominando, né? Como, na verdade, a gente tem aí várias bactérias que acabam estando presentes, né, na vagina, a gente nunca fala assim, precisa ter só lactobacilo, né? A gente sempre fala em predominância, né? E o que tem que sempre predominar são os lactobacilos. A gente tem várias espécies de lactobacilos, né? Como lactobacillus crispatus, a gente tem lactobacillus gasseri, Gsene. O crispatus, inclusive, o que a gente mais costuma ver, né, na microbiota vaginal normal. E esses lactobacilos, o que que eles fazem? Eles pegam ali o glicogênio, que existe principalmente nas células intermediárias do epitélio vaginal, e transformam, né, alguns produtos aí do glicogênio em ácido láctico. Isso mantém um pH vaginal abaixo de 4,5, né? Isso mantém aí a saúde vaginal. Então, a gente tem que ter uma predominância de lactobacilos, a gente tem que ter uma conversão de glicogênio em ácido láctico e temos que ter uma vagina com pH abaixo de 4,5 para a gente considerar, né, como uma eubiose vaginal. O que é a vaginose bacteriana? Quando a gente perde esses lactobacilos eles são sempre muito bons, né? Se a gente for pensar assim do ponto de vista de raciocínio de microbioma vaginal. Se a gente tem aí uma diminuição, uma redução da população lactobacilar e uma predominância de cocobacilos, que a gente tem aí vários tipos, né, de cocobacilos. O mais comum, na verdade, é a Gardnerella vaginalis, que todo mundo conhece, né? Se a gente tem, então, aí uma troca, né, daquela microbiota lactobacilar por cocobacilos, que podem ser gram-positivos ou gram-negativos, a gente vai ter um quadro de vaginose bacteriana, né? E não só de cocobacilos, mas várias outras bactérias que podem causar aí o quadro de vaginose bacteriana, não só a Gardnerella vaginalis. A gente tem aí a Prevotella, a gente tem Escherichia, né? A gente tem difteroides que podem provocar isso também, né? Então, tem Leptotrix, tem várias outras bactérias, né, que podem acabar provocando o quadro de vaginose bacteriana que não necessariamente a Gardnerella vaginalis. Ela é a principal, né? A Gardnerella vaginalis é a principal. Mas quando tem, então, uma troca, né? Esse switch, né? Que a gente chama, né? Que é a troca de lactobacilos por bactérias anaeróbias, né? Aí a gente vai ter um quadro de vaginose bacteriana. Esse é o mecanismo, né? Que a gente tem uma ruptura da saúde vaginal normal
para um ambiente de disbiose, né? Então, aquele lactobacilo que deveria predominar, né? Que é o bom, que é o que mantém a saúde vaginal, ele vai ser substituído por bactérias anaeróbias e isso é o que acaba levando ao quadro de vaginose bacteriana. Algumas vezes sintomático, algumas vezes totalmente assintomático. Certo. E fala um pouquinho pra gente, assim, como é que é a clínica e o diagnóstico da vaginose bacteriana? Então, na verdade, a gente sabe que quando tem, né, uma predominância aí de bactérias anaeróbias, a gente pode ter desde uma paciente assintomática até uma paciente que pode referir algum tipo de sintoma, né? A gente sabe que geralmente quando tem uma vaginose bacteriana, a paciente pode apresentar corrimento. Esse corrimento, ele costuma ser homogêneo, acinzentado, né? E o que acontece? Como as bactérias elas são anaeróbias, elas acabam produzindo, né, em função do metabolismo anaeróbio, elas acabam produzindo aquelas diaminas aromáticas, né, que aí entra a trimetilamina, cadaverina, putrescina, e isso provoca um odor, aquele odor característico de peixe, né? Então, o que incomoda, né, as pacientes quando elas estão com queixa, geralmente é o odor. Mais do que o corrimento, né? Elas vão procurar a gente dizendo assim, eu tenho um cheiro, né? E ela associa isso com... As pacientes, elas se sentem mal por isso, né? Elas associam com alguma questão de higiene. Nossa, eu vou ali, me higienizo e mesmo assim eu continuo com cheiro, né? Então, geralmente o que motiva a consulta é o odor, né? É o cheiro. Mais até do que o corrimento. Às vezes a gente pergunta, tá, mas tem corrimento também? Ah, tem também, sabe? Mas o que mais às vezes chama atenção é a questão do odor. Então, não é sujeira, né, esse odor, é justamente porque as bactérias, elas acabam fazendo aí um metabolismo anaeróbio e o anaeróbio tem esse odor característico, esse odor de peixe, né? Então, por isso que acaba provocando essa queixa, né, esse sintoma. E é comum, desculpa te interromper, Claro, mas é comum a gente ver no consultório, assim, que elas terminam entrando numa questão cíclica, que acha que é falta de higiene, aí limpa mais, né? Faz a higiene mais frequentemente ao longo do dia e termina descompensando mais ainda o pH vaginal e não consegue sair daquela... E aí piora mais, né? E é piora porque às vezes o que elas pensam? Se é uma questão de higiene, né? O odor, então eu vou... Às vezes até faz ducha vaginal, né? Que piora mais ainda, né? Alcaliniza mais ainda a vagina. Exato. Aí sim é que o lactobacilo vai embora, né? E aí então a gente acaba tendo uma piora do quadro, exatamente isso, né? Então, quando a paciente ela tem a queixa, né, do mau odor, ela acaba indo nos procurar e aí a gente pensa, poxa, pode ser que seja sim, né, uma vaginose bacteriana, tem outras causas que a gente tem que sempre pesquisar, né? Mas como é que é feito o diagnóstico? Então, assim, a gente vai examinar a paciente, a gente pode ou não ver, né, aquele corrimento acinzentado, homogêneo. Tem aquela propedêutica que a gente pode fazer, que é a avaliação do pH, né? A gente sabe que o pH da vagina sobe, né? Quando a gente tem uma vaginose bacteriana, então ele tradicionalmente vai estar acima de 4,5. Pode fazer também aquele teste, que é o teste de Whiff, né? Que a gente utiliza o KOH, que ele volatiliza as diaminas e aí a gente consegue ver, né? Sentir o odor. Mas... o que é considerado como padrão ouro para o diagnóstico é a gente olhar a lâmina, né? Então, assim, a gente precisa colher uma lâmina dessa paciente, pelo menos um exame a fresco, né? Para a gente poder olhar essa lâmina no microscópio e poder dar o diagnóstico para nossa paciente. Então, assim, dá para a gente fazer exame a fresco, dá para a gente fazer o exame corado pelo método de Gram, mas pelo menos o exame a fresco precisa ser feito, né? Então, às vezes a gente tem a ideia, né, aquela tendência de só passar o espéculo, olhar, né, e já querer dar o diagnóstico e a gente pode errar. Muitas vezes a gente pode errar, ou até deixar de diagnosticar algumas outras condições, né? Então, por exemplo, se tu não faz o exame a fresco e acha que é só uma vaginose bacteriana, e digamos que a gente acerta o diagnóstico, né? A gente vai lá e passa um metronidazol, acertamos o diagnóstico. Mas se a gente não olhar a lâmina, a gente pode deixar de ver outras condições que ela pode ter. Ela pode ter bastante leucócito, e aí a gente pensar num painel de IST para essa paciente, ou de repente ela pode ter elementos micóticos, né? Tem muita vulvovaginite mista, e aí a gente acaba deixando passar. E não é incomum isso, né? Às vezes, só diagnosticou no olho ali, só passando o espéculo na paciente,
tratou para vaginose, daqui a 2 semanas ela volta com candidíase. E aí a gente pensa, ué, mas como assim, né? Agora tá com candidíase, né? Porque a gente não olhou a lâmina, né? E deixou passar o elemento fúngico. Na verdade, o que ela tinha era uma vulvovaginite mista. Então, gente, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, eu convido para entrar na nossa área do aluno aí, que a gente vai conversar um pouquinho sobre os achados da lâmina. Vamos falar sobre o exame a fresco, vamos falar sobre o exame corado pelo método de Gram, né, do conteúdo vaginal. Então, convido aí para entrar na nossa área do aluno para a gente conversar um pouquinho mais. E aquelas nuances que às vezes acontecem, né? A paciente que chega com um exame positivo, né? Um exame de Papa Nicolau positivo, o que fazer? Eu devo tratar, não devo tratar, né? Quais são as condições, né, que eu teria que sim indicar tratamento e quais aquelas que eu posso ficar tranquilo que eu não precisaria indicar. Então, espero vocês aí para a gente continuar a nossa discussão para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais.